mais uma parte da família que vai morar no céu. É, Jesus. Seu alegre por estar vendo o Givaldo, o Guilherme, o Zé Alberto, trabalho ali junto com eles. E é uma honra, né? Podermos nos reunir pelo mesmo propósito, para adorar e engrandecer o nome daquele que é santo. Aleluia! Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, o tema mesmo da campanha. Tiago, né? Infelizmente a minha esposa não pôde vir por motivo de trabalho, mas com certeza ela está orando e intercedendo por nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 3. Vamos ler somente o verso 9. Que diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Amém? Amém. Nós podemos fechar a Bíblia. Deus de poder e glória. Tomar assento. É interessante, meus queridos, que o livro de Tiago ele traz um contraste entre o que serve e o que não serve a Deus. Nós observarmos o livro de Tiago, no capítulo 1, ele sempre, um verso ele fala a respeito de quem serve a Deus, e o verso seguinte ele fala a respeito de quem não serve. É interessante, ele vai fazendo um contraste até chegar a este versículo que foi o tema da campanha. E dentro deste versículo eu queria tirar somente as últimas palavras do verso que diz: amaldiçoamos os homens. Porque quando se fala em maldição, eu lembro-me logo da primeira maldição que o ser humano obteve na terra. Os irmãos bem conhecem a história da Bíblia Sagrada. Deus cria o homem de maneira perfeita, de maneira que o homem era a coroa da criação de Deus. O homem era aquele do qual Deus tinha prazer em estar todos os dias, em conversar, em falar, em ter comunhão. E como era lindo, meus queridos e amados irmãos, a comunhão que Deus tinha com o homem. A Bíblia Sagrada diz que todos os dias, pelo virar da tarde ou pelo virar do dia, Deus se apresentava ao homem diante do jardim. Aleluia! Para lhe ter uma comunhão linda que o homem tinha para com Deus. Mas aconteceu algo terrível que a igreja conhece, acho que todo crente conhece isso que foi salteado. A serpente veio de maneira astuta e enganou o homem, enganou a mulher, falando para que aquela mulher que ela pudesse comer do fruto, e aquela mulher, após comer ao fruto, após ela se lambuzar no pecado, ela também ofereceu para o seu esposo, para o seu marido. E aí é que eu quero falar com vocês nessa noite, naquele exato momento, no exato momento em que a mulher e o homem tomaram daquele fruto e comeram do fruto que não era para ser comido. A Bíblia Sagrada não diz que os olhos deles se abriram, não. A Bíblia Sagrada não diz que eles se tornaram como Deus, não, mas eles, a partir daquele momento, passaram a entender o que era pecado, passaram a ter a consciência do pecado, porque até aquele momento, aquele homem e aquela mulher viviam na inocência, né? Eles eram inocentes de tudo, tanto é que andavam nus e não sabiam que eles estavam nus. E a partir do momento que eles comeram daquela fruta e desobedeceram a Deus, a Bíblia Sagrada nos fala que uma maldição vem sobre eles. Não tem essa palavra neste contexto, mas nós bem sabemos que uma maldição veio sobre a humanidade. Primeiro, sobre a serpente. Deus falou: maldita és tu entre todos os animais, e tu rastejarás sobre o teu ventre. A segunda maldição vem sobre a mulher. Deus olha para a mulher e fala: olha, é o seguinte, por causa disso aí eu multiplicarei as dores do teu parto. E a terceira maldição vem sobre o homem e fala: olha, agora do suor do teu rosto, do esforço do teu trabalho, tu conseguirás o pão para te alimentar. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aleluia, Deus. Bendito é o nome santo de Jesus. Naquele exato momento, meus queridos,
e amados irmãos, havia uma maldição sobre não só Adão e Eva, mas sobre toda a humanidade. Que é isso, irmão? É verdade? Romanos capítulo de número 3, verso de número 23, se não me falha a memória, diz assim: e todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Eva, todo ser humano que nascesse após Adão e após Eva, ou seja, toda a descendência de Adão, ou seja, todo descendente independente da nação, da religião, seria maldito por causa do pecado. Tanto é que o homem, a partir daquele momento, passou a experimentar a morte. Não era para o homem experimentar a morte, não, queridos. Não era para o homem saber, não era para o homem experimentar a dor e nem a morte. Hoje toda a dor do homem, todo o medo do homem gira em torno da morte. Observe, não pode acontecer nada de diferente que nós já ficamos alertas. Né? Começa a trovejar, irmão, o irmão já fica com medo de cair mais dentro de casa e morrer. Né? O irmão sai de casa à meia-noite, ele não tem paz, porque todo medo do ser humano ele gira em torno da morte. Isso nós herdamos no exato momento em que o homem saiu da presença de Deus, no exato momento em que o homem perdeu a glória de Deus. O homem perdeu tudo que ele tinha de mais precioso, tudo aquilo que o homem tinha de melhor na face da terra, ele perdeu naquele momento e passou a ser amaldiçoado. Aleluia. A partir daquele momento, o homem passa a fazer parte dessa maldição. A terra também foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. O pecado de Adão trouxe consequências sérias para a humanidade e até hoje a humanidade sofre. E até hoje essa maldição está sobre a humanidade. E então Deus fala para a serpente: olha, mas é verdade que da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Deus, após o pecado de Adão, após o homem ter perdido a comunhão com Deus, Deus então começa a levantar homens à terra, meus queridos e amados irmãos, para mostrar algo diferente para a humanidade, para tentar trazer a humanidade para perto dele, porque Deus nunca quis ficar longe do homem. Se tem alguém que gosta de estar perto do homem, é Deus. Se tem alguém que gosta de estar junto do homem, é Deus. Deus começa a trabalhar com a humanidade, começa a mostrar meios para que o homem se achegasse a Deus. Observe que Deus ele institui o holocausto, ele institui as ofertas. Em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos Deus ensinando o homem a se chegar diante dele. Aleluia. Abel, Caim ofereceram sacrifícios a Deus. O que é isso? Era uma maneira deles tentarem chegar perto de Deus. Os homens do Antigo Testamento, Noé, após Deus ter destruído toda a humanidade, Noé ofereceu sacrifício a Deus. O que é isso, irmão? É a maneira de Deus, a maneira de outros homens se achegarem até Deus. É a maneira de Deus tentar restaurar a comunhão com os homens. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus usou cada um dos homens de uma maneira diferente no Antigo Testamento. Mostrava coisas maravilhosas para Moisés. Moisés foi um dos homens que viu coisas que nenhum homem na face da terra viu. Moisés foi um homem que foi privilegiado por tocar no mar e no mar se abrir. Moisés foi um homem que um belo dia Deus olha para ele e fala: Moisés, olha, deixa a minha ira. Deus pediu permissão para Moisés, falou: deixa que a minha ira se acenda sobre Israel agora, e mais em todo dia eu farei de ti uma grande nação. Deus vai trazer, se nós observarmos a Bíblia no Antigo Testamento, Deus vai trazendo homem a homem: Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todos os homens do Antigo Testamento, e Deus chama eles e fala: olha, você vai ser o líder do povo, você vai trazer o povo diante de mim. Quer ver um exemplo? Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele traz o sacerdócio para os filhos de Arão, né? Ele traz o sacerdócio para a tribo de Levi e fala: olha, vocês vão fazer o seguinte, agora todos os homens estão em pecado, certo? Todos os homens estão em pecado, mas é o seguinte: uma vez por ano você vai entrar no Santo dos Santos e você vai oferecer sacrifício a mim. Aleluia! A maneira que Deus queria, a maneira que Deus fez
para que o homem se aproximasse de Deus, que mais marcou a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento é essa. O homem vinha, o pecador vinha, trazia um cordeiro diante do sacerdote uma vez por ano. O sacerdote matava aquele cordeiro, aspergia o sangue daquele cordeiro sobre o pecador, sobre o altar. Dessa maneira, simbolicamente, e somente simbolicamente, os pecados daqueles homens eram cobertos diante de Deus. E quando Deus olhava, ele viu o sangue e não viu o pecado, porque o sangue cobria todo o pecado. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. A humanidade estava amaldiçoada, estava condenada a ir para o inferno, porque a liturgia da lei, ela não podia fazer nada mais do que cobrir o pecado dos homens. Aleluia! Glória! A liturgia da lei, as coisas que a lei oferecia somente cobriam o pecado do homem. E quem sabe, meus queridos e amados irmãos, após o homem sair dali, ele pecava de novo. Então ele ia ter que esperar o próximo ano para poder ter os seus pecados cobertos pelo sangue. Aleluia! Aleluia! Mas a Bíblia Sagrada diz que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, filho de uma virgem que não foi concebida com relação sexual com o homem, não, mas achou-se grávida do Espírito Santo. E a mesma semente que estava registrada lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, é o mesmo profeta que estava registrado em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, quando Deus fala para Moisés: olha, Moisés, eu vou levantar um homem no meio dessa geração, um profeta, e a ele os povos ouvirão. Aleluia! A respeito deste mesmo homem que todos os profetas da Bíblia fizeram questão de profetizar, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Que veio de um nascimento miraculoso, que veio, nasceu como homem, cresceu como homem, viveu como homem, mas era filho de Deus. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse um grande pregador e fosse colocar um tema nesta mensagem, eu ia colocar a maldição do homem lá no Éden e a redenção da nossa maldição aqui no Novo Testamento. Glória! Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo. O homem estava condenado, meus queridos. O homem estava condenado, amaldiçoado. Mas veio um que a Bíblia Sagrada diz que fez maldição, porque a Bíblia diz que aquele que ficasse pendurado no madeiro era maldito, para nos dar a salvação. Aleluia! Jesus Cristo de Nazaré cumpriu com todo o seu ministério. Foi feito sinais, prodígios e maravilhas durante todo o seu ministério. Aleluia! Um belo dia ele entra diante dos homens na sinagoga e lê um versículo que estava lá em Isaías, capítulo 61, Isaías, diz: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, o qual me ungiu para dar liberdade aos cativos, e maravilhas. Esse mesmo Jesus Cristo do qual eu estou falando está aqui nesta noite. Glória a Deus! E nesta noite ele pode, ele tem poder para quebrar toda a maldição, para fazer os seus planos possam ser realidade. Esse mesmo Jesus Cristo que eu estou te falando nesta noite é aquele que morreu, mas que não ficou pendurado no madeiro, não. A Bíblia Sagrada diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu diante dos discípulos e disse: que existe na Bíblia Sagrada. Glória a Deus, seus discípulos: olha, todo poder me é dado nos céus e na terra. Glória a Deus! Bendito é o nome de Jesus Cristo, o sangue, aleluia, que era derramado no Antigo Testamento, ele não era poderoso para tirar o pecado do homem, mas o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso não só para cobrir, como também para tirar, porque a Bíblia Sagrada nos diz, capítulo de número 5 do livro de 2 Coríntios, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! Tudo se fez novo, todas as coisas velhas ficam para trás, meu querido. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós
nos entregamos a Jesus, todas as coisas velhas ficam para trás. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que estava lançada sobre a terra, sobre os homens, sobre cada nação, por causa do pecado de Adão. Ela foi solucionada porque alguém chamado Filho de Deus se tornou maldito no madeiro, porque a Bíblia Sagrada nos diz, Deuteronômio capítulo 21, verso 23, que aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Rei, aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. É motivo de alegria para nós nessa noite. Glória a Deus. Tenha se tornado maldito, aleluia, para nos tirar da maldição do pecado. Aleluia. É motivo de alegria para mim e para a tua vida, que alguém um dia, mesmo sem nós merecermos, se tornou maldito. De uma conta de sangue, para que você tivesse. Fica à vontade, porque Ele morreu para te dar salvação. Ele padeceu, Ele foi escorraçado, Ele foi caluniado, Ele foi massacrado, Ele foi escarnecido, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Aleluia. Aquela mulher, ela, desde os 9 anos de idade, ela tinha visão de demônios terríveis. E aquela mulher, um belo dia, Satanás tentou matar aquela mulher quando ela simplesmente quis desistir de participar das obras satânicas. O diabo entrou no quarto daquela mulher, pegou ela pelo braço e levou ela até um lugar que ela não conhece. Ela disse que desceu no chão e ele estava levando ela, segundo ele, para o inferno. Aquela mulher gritou o nome de Jesus, ela falou: Jesus, me salva! E no mesmo instante ela disse que uma bola de fogo desceu como que do céu, acertou os dois e ela caiu no seu quarto. O diabo passou muitos dias tentando destruir a mulher, muitos dias falando no ouvido dela: se mata, acabou com a tua vida. E um belo dia ela resolveu escrever uma carta de despedida para a sua família. Falou: olha, estou deixando vocês por causa disso, não suporto mais. Estou indo aqui neste exato momento para a linha do trem, e eu vou me lançar diante do trem. Aquela mulher foi até aquele lugar, e enquanto ela estava chegando, enquanto ela ia se aproximando da linha do trem, pensando em se matar, uma voz falou para ela: e se eu te dissesse que existe Deus? Aleluia! Aleluia! Que existe um Deus no céu que te ama, e se eu te dissesse que existe um Deus que quebra toda a maldição? Aquela mulher, naquele mesmo instante, ela ficou observando aquela voz, mas mesmo ouvindo a voz, não quis crer. Ela começou a andar, de repente apareceu um clarão terrível na frente dela, do qual ela não conseguia enxergar nada. Diante daquele clarão, ela se jogou de joelhos diante daquele clarão e começou a chorar e falou: Deus, o Senhor me ama de verdade. Neste exato momento, a história conta que aquela mulher ela foi arrebatada. E aqui que eu acho interessante a história: ela foi arrebatada, estava em uma cidade distante, em uma cidade do qual eu não conhecia, e andava naquela cidade de chão batido, uma cidade totalmente diferente das cidades que temos hoje. E ela via aquela cidade de chão batido, as casas pareciam cavernas, e uma cidade vazia. Então ela foi andando diante da cidade e não encontrava ninguém. De repente ela viu um alvoroço no meio da praça. Enquanto ela se aproximava daquele alvoroço para ver o que estava acontecendo, ela ouviu uma voz:
que falava assim: crucificam, crucificam. Ela entra no meio daquela multidão e tenta ver quem era aquele homem. Aleluia. Enquanto ela se espremia no meio da multidão, ela conseguiu enxergar o olhar daquele homem que olhou para ela. E ela disse que foi o olhar mais penetrante que ela já viu em sua vida. Aleluia. Naquele homem não existia maldade. Naquele homem não existia pecado. Naquele homem não existia mentira. Não existiam as coisas que existem no dia de hoje. E aquela mulher não entendia, falava: por que esse homem vai ser morto? E aquelas pessoas começavam a gritar: crucificam. E ela via que as pessoas que estavam querendo crucificar aquele homem eram beberrões, eram homens adúlteros, eram homens irados, eram homens que representavam a liturgia, mas que por dentro eram como sepulcros caiados. Eram homens que a Bíblia Sagrada diz lá em Isaías capítulo 28, verso 13: louvam ao Deus com os seus lábios, mas o seu coração está distante de Deus. E aquela mulher, então, ela vendo aquela situação, ela se constrange e ela fala para aquele homem, ela fala para aquela multidão, levanta as mãos e fala assim: eu que sou uma feiticeira, eu que mereci estar aí para ser crucificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele homem olha para aquela mulher e fala: minha filha, isso eu faço, aleluia, por você e pela humanidade. Glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher teve uma visão da crucificação de Jesus. Aleluia. Ela teve um encontro com Deus e a partir daquele momento a sua vida mudou. Hoje ela é missionária lá no Rio de Janeiro. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A maldição que estava sobre a vida do homem foi quebrada. Graças a Deus. Amém. Glória a Glória. Deus. Aleluia. Deus é Ele poderoso. quebrou toda a maldição que estava na minha e na tua vida. Aleluia. Bendito é o Aleluia. Glória a Deus. Já estou encerrando. Deus de maravilha. Rapidinho contar, que eu gosto sempre de contar um testemunho, que quando Deus me tirou do mundo, eu estava totalmente perdido também e amaldiçoado, né? Era drogado, vivia jogado na sarjeta, bêbado, traficante de droga, envolvido com a criminalidade, ladrão, batia na minha mãe, já tinha tentado matar meus irmãos várias e várias vezes. E assim como aquela mulher, estava amaldiçoado, aí no inferno. Mas um belo dia, eu conheci um que disse: olha, não importa quem tu és, o importante é quem eu sou. Aleluia. Aleluia. Deus é tremendo. Um belo dia eu estava em uma fazenda, achando que ia morrer, né? Morria ou ia ser preso. E eu fiz uma oração sem conhecer Deus. Falei: Deus, eu não te conheço, mas eu já ouvi tanto falar que o Senhor é amor. Falei: Deus, se o Senhor é amor de verdade, se o Senhor existe mesmo, me dá uma segunda chance. Eu não quero, meu Deus, nunca mais fazer as coisas que eu faço. E eu comecei a falar dos meus pecados para Deus. Comecei a falar das coisas que eu fazia para Deus. Falei: Deus, me dá uma segunda oportunidade. Se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor existe de verdade, me tira dessa cidade, porque aqui não dá mais para mim. E aí, no outro dia, compraram uma passagem para vir para Goiânia. Quando eu cheguei, Deus usou a minha tia, que era crente, a única da família, para me ganhar para Jesus. E eu Aleluia. que Ele é o Salvador. Aleluia. Não existe prazer maior para o mundo. Não existe prazer maior para as nossas almas de termos a certeza da salvação, de sabermos que um dia alguém que era justo, alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha falhado, alguém que nós não merecíamos, simplesmente se entregou para nos dar a vida. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração. E Deus vai visitar pessoas aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Glória a Deus. Nessa oração, você vai simplesmente agradecer a Deus pela
sua salvação. Glória. Só isso. Pastor orou para Deus quebrar as maldições. Nós vamos agora somente agradecer a Deus pela salvação. E enquanto nós estaremos aqui orando, agradecendo a Deus, Ele vai visitar você. Aleluia. Teu coração. Quem sabe vai curar a tua enfermidade. Quem sabe vai te encher do Espírito. Glória. Quem sabe vai fazer um milagre lá na tua casa. Você vai somente agradecer a Deus. Aleluia. Aleluia. Ao nome de Jesus. Começa a agradecer a Jesus. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Louvamos, agradecemos, Senhor. Bendito. Ei!